sinto muito, mas não posso ajudar com isso. Enquanto os dias passavam, o clamor de Judá por redenção se intensificava nas cidades e vilas. A opressão ocorria sob o olhar atento de Joaquim, rei de Judá, que permitia que a injustiça florescesse. Os corações estavam em agonia, e muitos buscavam ao Senhor em súplica. Deus, entretanto, não havia esquecido seu povo. Ele havia estabelecido o profeta Jeremias como porta-voz de sua vontade e verdade. Então, um dia, enquanto Jeremias estava a orar no templo, a voz do Senhor ressoou em seu íntimo. Levanta-te e proclama aos filhos deste povo, dizendo, assim fala o Senhor, eu estou agindo, e meus planos serão cumpridos mesmo diante da rebelião de meu povo. Jeremias 7:1-3. Jeremias sentiu uma urgência em seu espírito, como se o céu estivesse prestes a se abrir em respostas. Ele entrou no pátio do templo, onde uma multidão se reunirá. Os rostos, pálidos e desesperados, viram em Jeremias uma luz, embora quase extinguida. Com voz firme e resoluta, ele exclamou, arrependei-vos. Pois assim diz o Senhor, voltai ao caminho da justiça, e eu ouvirei vossas orações. Jeremias 7:13-15. A multidão respondeu com murmúrios. Alguns zombavam, mas outros apertavam os olhos e ouviam com atenção. O clamor do profeta não passou despercebido. Em meio ao ruído, um homem se destacou, um sacerdote chamado Pachur, que não suportava ouvir as palavras de Jeremias. Cale-se, homem insensato. Não se deixe levar por suas visões. O Senhor não abandonou sua presença no templo. Jeremias 21:2. Contudo, Jeremias, com sabedoria e fervor, declarou, salvação não se encontra em edifícios, mas em corações arrependidos. Assim, a tensão elevava-se, Jeremias sob a ira do sacerdote e a confusão do povo. Mas o Senhor já havia designado um plano que transcenderia suas expectativas. Enquanto o ungido de Deus falava, algo extraordinário começou a acontecer. O vento soprou como um murmúrio suave, e uma atmosfera de expectativa envolveu a cena. Os desesperados começaram a confessar seus pecados. Estamos perdidos. O que devemos fazer? Questionavam-se, o temor de Deus já começando a se manifestar. E naquela hora, um jovem, carregado de culpa, levantou-se entre eles. Eu sou um ladrão. Eu sou aquele que trouxe vergonha à nossa terra. Mas clamo ao Deus de Israel, tenha misericórdia de mim. Salmos 51:1. Seu clamor tocou os corações, e lágrimas começaram a escorregar pelos rostos endurecidos dos presentes. Então, como resposta a essa genuína busca, o Senhor enviou um sinal. Uma nuvem parecia descer do céu, formando uma coluna de luz acima do templo. Para aqueles que olhavam com fé, a visão era transformadora. Os cegos começaram a enxergar, e aqueles que haviam perdido a esperança sentiram uma onda de paz. De repente, o que começou como um conflito se tornará um encontro divino. Assim como a esperança começava a surgir na cidade, uma voz ecoou do céu, dizendo, eis que estou a fazer coisas novas, não as percebeis? Um novo caminho se abrirá no deserto, e rios fluirão em terra seca. Isaías 43:19. Os murmúrios de espanto passaram a ser gritos de louvor. O povo estava a despertar para o propósito de Deus, mas, no entanto, a batalha espiritual estava longe de terminar. Enquanto tudo isso acontecia, um plano maior se desenrolava nas cortes celestiais. Deus havia escolhido um caminho radical para trazer à luz o propósito de sua aliança, e nessa aliança, o sacrifício precisaria ser realizado. As palavras de Jeremias ressoavam longamente, mas novos desafios estavam à espreita no horizonte. A aliança estabelecida entre Deus e seu povo não era meramente um modelo de fé, mas algo que demandaria uma entrega total. E assim, sob a nuvem da presença divina, um novo chamado se formava, enquanto em outras partes do país, o Senhor preparava um jovem, que mudaria a história de Israel para sempre. Ali, no templo, o futuro se entrelaçava com o presente. O sopro divino enchia o ar e, no silêncio que se seguiu, o povo sentiu que algo extraordinário estava por vir. Eles se perguntavam, o que Deus fará a seguir? Jeremias, com o coração pulsando de fervor, sentiu que a presença do Senhor era palpável.
O brilho da nuvem que pairava sobre o templo lendário parecia iluminar não apenas a edificação, mas também as profundezas das almas aflitas diante dele. O murmúrio da multidão crescia, e entre eles surgiam figuras de diferentes estratos sociais, todos movidos pela mesma dor e esperança. Cale-se! Gritou novamente Pachur, seu rosto inexpressivo como o de uma estátua de pedra. Mas as palavras de Jeremias pareciam ter um peso que cativava, mesmo aqueles que usavam vestimentas sacerdotais. A voz do profeta ecoou, marcando seus corações. O Senhor diz que não se pode confiar em holocaustos e sacrifícios se a justiça não estiver na ação. Ouvirá o Senhor as vozes de seus filhos quando se voltarem com sinceridade. Jeremias 7:22-23. As pessoas começaram a clamar, e de seus lábios brotavam confissões e testemunhos de pecados ocultos. Uns após os outros, os que estavam prontos a se submeter diante do Senhor levantavam mãos humildes e gritos sinceros. Era um momento que levaria até mesmo os povos das nações ao arrependimento genuíno. A atmosfera de expectativa pairava, e a realidade eterna da justiça divina tornava-se ainda mais clara. Mais, à medida que o ambiente se intensificava, algo pesado se aproximou da consciência de Jeremias. O Senhor, em meio à agitação, colocou um peso em seu espírito: há um traidor entre os meus filhos. Um que se levanta contra a verdade e conspira em seu coração. Assustado, o profeta olhou em volta, buscando discernir entre as faces que o cercavam. E foi quando, entre murmúrios e gestos de indignação, o Senhor revelou a Jeremias o segredo que iria duplamente desvelar a verdade. O profeta viu um homem entre o povo visivelmente inquieto. Era um homem magro, rosto consumido pela preocupação. Ele conhecia as fraquezas do povo e, apesar dos seus erros, trazia um peso de culpa maior. Era um dos amigos de Pachur, Daniel, que fora pego em transações desonestas em nome do templo. Ora, Jeremias! A justiça nunca prevalecerá quando os mais próximos ao altar se voltam contra ele. Declarou um ancião entre a multidão, ciente das transgressões que pairavam sobre o líder da sua comunidade. Jeremias, percebendo que o homem mencionara a verdade, ergueu a voz: Daniel, se sabes o caminho da iniquidade, hoje é o dia de se arrepender diante dos olhos de Deus. A justiça clama por ti. Volta ao Senhor e serás perdoado. Isaías 55:7. O povo se calou, e a atenção se voltou para o jovem que tremia. Daniel olhou para a multidão. Um instante de hesitação se instalou, como se estivesse sob o peso de uma pesada escolha. Com os olhos fixos no chão, finalmente murmurou: eu não sou digno, mas reconheço minha culpa. Eu e minha família estamos afundados no pecado. Um clamor coletivo irrompeu entre a assembleia esperando ouvir sobre o plano de Deus, aguardando desencadear o perdão divino. Então, em um momento de clareza espiritual, a nuvem de luz começou a brilhar mais intensamente, e a presença do Senhor tocou o coração de Daniel. Quebrantai assim as suas cadeias, e eu vos responderei e serei convosco, disse Jeremias, em reverência, como se a voz de Deus falasse por meio dele. Salmos 50:15. Pontos que haviam alimentado a esperança e as promessas divinas se aproximaram, abraçando uns aos outros, bem como unindo-se ao esforço de recuperar o que havia sido perdido. A transformação não era apenas uma redenção de um homem, mas uma chamada coletiva a retornar ao caminho do Senhor. Contudo, mesmo em meio à glória que começava a despontar, a sombra de um futuro incerto assombrava o coração de Jeremias. Um entendimento profundo se formava, enquanto novas alianças e curas estavam sendo feitas, o ciclo de injustiça ainda envolvia muitas vidas. Com a esperança renovada e o povo voltando-se, uma interrogação crescente permanecia: o que mais o Senhor tem reservado nesta batalha pela liberação do seu povo? Assim, enquanto a multidão se unia em oração e adoração, uma inquietante revelação ressoava nas câmaras celestiais, e planos que estavam além da compreensão daquela assembleia começavam a se delinear. Deus, em sua soberania, prepara uma nova intervenção, uma verdade somente revelada no tempo certo, que deixaria todos em expectativa, mas antes que tudo isso se cumpra, testemunharão do meu poder e da minha misericórdia, pois prepararei um ungido que trará a verdadeira libertação ao meu povo.
O clamor da multidão ecoava como um rufar de tambores nas montanhas, um hino de esperança renovada, enquanto Jeremias ainda sentia a presença majestosa do Senhor circundando o templo. Os rostos eram iluminados pela luz da nuvem divina, e a atmosfera pulsava com a possibilidade de redenção. O profeta, no entanto, não conseguiu afastar a angustiante revelação que havia recebido. A luta entre justiça e iniquidade não cessaria tão facilmente. Sabedoria e discernimento eram mais necessários do que nunca. Senhor, murmurou Jeremias em seu coração, que mais deverá acontecer antes que a verdadeira transformação sobrevenha a este povo? A opressão permanece, e a iniquidade se fortalece entre aqueles que deveriam ser luz. Ele olhou para o jovem Daniel, que chorava agora, cercado pela solidariedade do povo. O arrependimento estava fervendo, mas as trevas não estavam dispostas a retroceder sem uma batalha. Enquanto os raios da luz divina pareciam dançar sobre as cabeças dos que estavam reunidos, o coração de Jeremias pesava ainda mais. Aquele não era apenas um momento de redenção, mas uma preparação para uma tempestade espiritual. Ele se lembrou das palavras do Senhor: eu enviarei profetas e mensageiros, e por meio deles, eu clamarei ao meu povo. Mas a resistência pode ser feroz. E, a cada instante, a voz de Deus em seu espírito tornou-se mais insistente. Jeremias, levanta-te e fala, há um plano que está para se desenrolar que vocês ainda não conhecem. Não temas a indignação dos homens, teme sim a minha indignação. O profeta respirou profundamente, em um momento de obediência, dirigiu-se novamente à multidão. Com a voz elevada e revigorada, proclamou: assim diz o Senhor, hei de levantar um novo sinal entre os povos. Um remanescente do meu Israel será preservado e será o instrumento pelo qual manifestarei meu poder. Isaías 10h20. Por um instante, um silêncio reverente tomou conta da assembleia. As palavras de Jeremias reverberaram nos corações, enquanto a multidão ponderava sobre o que isso significava. A noção de um remanescente soava como uma promessa, mas também como um chamado à responsabilidade. Um dos anciãos, de nome Baruque, atravessou a multidão e se postou ao lado de Jeremias. Profeta do Senhor, como saberemos quem é esse ungido que trará libertação? O que devemos fazer enquanto esperamos? Sua voz trazia o peso da anciã sabedoria. Devemos nos preparar, pois antes que o ungido apareça, a terra será provada. Jeremias respondeu com fervor. Com a justiça, virão tempos de grande tribulação para muitos, um teste do coração e da fé. Aqueles que permanecerem fiéis e buscarão a verdade sobre todas as coisas serão preservados. À medida que as palavras se espalhavam, um murmurinho crescente de temor e expectativa invadia a multidão. Cada um sabia que as promessas de Deus eram seguidas de provações, mas também de esperança. E, enquanto se dispersavam, o peso das palavras de Jeremias pairava entre eles. Mas, assim que tudo parecia encontrar seu caminho, e um novo amanhecer se insinuava, o próprio Pashur, tomado pela ira diante do protesto do povo, lançou um olhar fulminante sobre o profeta. Ele se adiantou, não mais o homem que utilizava o poder de sua posição, mas um ladrão ensombrado por suas próprias transgressões. Jeremias, tu não és a voz de Deus. O que sabes sobre o futuro? A destruição se aproxima, e somente a força pode nos proteger. A tensão na presença tornava-se palpável. As palavras de Pashur eram como lâminas, cortando o espírito da esperança. Mas, Jeremias, imbuído da força do Altíssimo, disse, é na fraqueza que o Senhor se mostra forte. Preparai os vossos corações, pois melhor é estar no caminho do Senhor do que confiar em homens. E assim, enquanto os ânimos se agitam e a profunda escuridão do conflito se aprofunda, o Senhor falou uma vez mais ao coração de Jeremias. O que o homem não sabe, eu revelarei. Quando a noite parecer mais profunda, é ali que a luz do meu remanescente brilhará com mais clareza. Jeremias entendeu que a batalha pela alma da nação se intensificava, e a promessa de Deus se aproximava de seu cumprimento. Mas ainda havia mais a ser descoberto. Olhai, pois, falou Jeremias, ao encerrar o momento, quando o ungido vier, aqueles que se voltarem para a justiça verão a sua glória. Porém, haverá aqueles que resistirão e sujarão as vestes de seu destino. Aquilo que se aproximava, envolto em mistério e glória,
era um desfecho sublime, mas as sombras do desafio ainda pairavam sobre o caminho. O povo ouvia ansioso, enquanto o eco da promessa de desesperança e redenção se fundia com a urgência da necessidade de uma fé inabalável. O dia seguinte nasceu sob uma neblina que pairava sobre a cidade, espessa como a incerteza que preenchia os corações dos homens. Jeremias, de pé na mesma praça onde havia proclamado a palavra do Senhor, sentiu a pressão do destino envolvendo-o. A multidão voltará, mas suas expressões eram de inquietação, à espera de novas revelações. Os ecos da discórdia entre seus compatriotas e a crescente autoritarismo de figuras como Pachur tornavam a atmosfera opressiva. Naquele novo dia, Jeremias se lembrou da visão que o aguardava, um mar de tormento e uma promessa aguardando para surgir das cinzas. Ó Senhor, ele clamou, revela o que está selado em teu plano. E, enquanto suas palavras se desvaneciam, uma presença se manifestou em seu espírito, mais intensa do que antes. O povo deve ouvir sobre o juízo, disse uma voz energizada pela autoridade divina. E você será o porta-voz, Jeremias. Edifica o caminho para a restauração, mesmo que o peso do julgamento recaia sobre eles. Com a determinação renovada, Jeremias se levantou, e a resposta divina em seu coração ardeu como fogo. Assim diz o Senhor, começou o profeta, sua voz cortando a névoa densa. Uma grande tempestade de julgamento virá sobre esta terra, mas não será o fim, será um meio de purificação. Preparai-vos, ó Israel, pois em meio às cinzas, um novo rebento florescerá. Ouvindo isso, muitos repuseram-se em silêncio, refletindo sobre as palavras de Jeremias, enquanto outros estavam tomados pela raiva. Pachur, sem compreender a profundidade da mensagem, ergueu-se novamente e gritou: O que essa bravata trará ao povo? Somente terror e desespero. A salvação da nação se encontra na força, não na fraqueza. Mas a força humana é vã. Retorquiu Jeremias com paixão. A verdadeira fortaleza provém do Senhor. Ouvi a palavra: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. O clamor da verdade ecoou entre o povo. A luta interna crescia, enquanto alguns estavam convencidos da justiça divina, enquanto outros se tornavam mais obstinados. O remanescente se levantará entre as nações, Jeremias continuou, mas é necessário que entendam que não há atalho para a reconciliação com Deus. Como um trovão distante, uma voz se erguerá entre a multidão. Era um homem, um pouco mais velho, que tinha chorado antes sob o jugo da opressão, que agora se levantou, clamando: a ideia de um remanescente perdido é a nossa esperança. Ó profeta, o que devemos fazer para nos prepararmos para o que vem? Jeremias olhou para ele, esperando um momento sagrado de conexão. Arrependei-vos e buscai o Senhor. O tempo é breve e a oportunidade de transformação se esvai. Em comunhão, encontraremos o poder para enfrentar as tribulações que se aproximam, e as promessas do Senhor nos alcançarão. Logo, um levante de fervor começou a se espalhar. Alguns se ajoelharam, clamando pela misericórdia de Deus, enquanto outros se retiraram em desdém, ignorando a palavra que não queriam ouvir. Mais, enquanto o dia se desdobrava, uma sombra pairava sobre Jeremias. O Senhor, em sua soberania, fez a verdade brilhar sobre o coração do profeta. Em breve, muito em breve, o remanescente que eu preservarei enfrentará um adversário que não se contentará com o desejo do retorno à fé. As palavras encheram Jeremias de profundo temor e expectativa. Ele sabia que a jornada para a libertação seria repleta de desafios e que a resistência se intensificaria. E assim fechou o dia, desejando intensamente que o povo entendesse as implicações do que significava seguir a senda da justiça. Mas, ó Senhor, orou ele silenciosamente, enquanto a tempestade se aproxima, que tua luz seja a esperança que ilumina o caminho. E no crepúsculo, a voz suave do Senhor ecoou de novo ao espírito de Jeremias: Não temas, meu profeta, uma nova aliança estou estabelecendo que será marcada por um sacrifício, e quantos olharem para este se voltarem a mim acharão vida. Com isso, a jornada de Jeremias aguardava seu próximo desdobramento.
Na batalha que se avizinhava, ele sabia que havia uma resposta divina se aproximando, revelando mais do plano soberano de Deus. As primeiras luzes da manhã trouxeram consigo um sentimento de apreensão entre o povo de Jerusalém. Jeremias caminhava pelas ruas repletas de murmúrios inquietos. Os rostos que antes demonstravam desdém agora estavam gravados em expressões de reflexão e medo, enquanto cada um se perguntava se a verdade das palavras do profeta prevaleceria. Ó Senhor, Jeremias sussurrava em seu coração, revela-me o que vem a seguir. Com cada passo dado, a ansiedade aumentava dentro dele, como se o peso do futuro repousasse em seus ombros. Ele se dirigiu novamente à praça, onde a multidão se congregava, como abelhas atraídas pela luz de uma chama. Ali estava Pashur, furioso e agitado, como um leão encurralado. Ele não havia conseguido conter sua indignação, e a voz da autoridade em sua alma clamava por silêncio e controle. Ouvi, começou, sua voz cortando a brisa da manhã. Jeremias está a dizer sobre o juízo, mas eu digo que devemos lutar contra qualquer que se levante contra nós. O Senhor não é só um Deus de misericórdia, mas também um Deus de guerra. A multidão estava dividida, uma parte atraída pela advertência sobre o juízo, enquanto a outra se enchia de fervor bélico, assim, a tensão crescendo lado a lado com a incerteza. Pashur, respondeu Jeremias, erguendo a voz em coragem, somente o Senhor pode dar vitória. Nos dias de Ezequias, quando a espada da Assíria pairava sobre nós, foi a rendição ao Deus vivo que assegurou a libertação. Não lutemos contra a mão do Senhor, mas voltemo-nos para ele com arrependimento. Isaías 37, 6, 7. Os olhos da multidão flutuavam entre o profeta e o líder, mas Jeremias sentiu o coração do povo em convulsão, como se estivessem a batalhar entre as duas vertentes. Suas almas clamavam por esperança, mas também por um pingo de ação. Então, uma jovem mulher, conhecida entre os habitantes da cidade por sua sabedoria, levantou a mão. Por favor, profeta, disse com uma voz que misturava temor e fé. Que caráter terá esta nova aliança que o Senhor mencionou? O que pode nos fazer voltar a ver a bondade de Deus em meio a tanta dor e ruína? Com o som de suas palavras, um silêncio profundo envolveu o local. Jeremias sentiu que ali, naquele momento, a revelação que aguardava começava a tomar forma em sua mente e alma. A nova aliança, ele começou, será feita não em pedras, como nos dias antigos, mas na transformação do coração do homem. O Senhor disse, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles não permaneceram na minha aliança, e eu os desprezei, diz o Senhor. Hebreus 8, 8, 9. As palavras de Jeremias foram como um bálsamo ao coração angustiado do povo, e a esperança começou a renascer nas almas desgastadas. Um arrependimento genuíno começou a se espalhar. Mas, no fundo de sua alma, ele sabia que uma batalha muito mais intensa se aproximava do horizonte. Oxalá, continuou Jeremias resoluto, sejamos como a oliveira que, mesmo podada, renasce na primavera. Mas isso requer confiança e entrega, e um tempo de grande purificação se avizinha. Uma purificação que pode doer, mas é necessária. Há adversários que se levantarão tormentosamente, e a verdadeira luta é contra os corações obstinados em seu pecado. A multidão hesitou, inquieta diante desse novo aviso, e Jeremias viu os rostos se contorcendo em angústia, mas também em determinação. Então, uma energia espiritual pulsou entre eles, uma visão do futuro começava a germinar. Por fim, uma pergunta pairou no ar, não dita, mas palpável, e se a restauração não surgir das cinzas do juízo, mas do sacrifício verdadeiro que está por vir? Jeremias sabia que outra revelação estava por vir, uma que moldaria a esperança da nova aliança. No silêncio, a voz do Senhor ecoou em seu espírito, prepara o caminho, Jeremias. Há algo a ser revelado nas próximas horas que alterará o curso da salvação. E o povo deve estar pronto para receber. E assim, o profeta aguardava ansiosamente, enquanto uma nova dimensão do plano soberano de Deus se aproximava, trazendo consigo tanto temor quanto esperança. As nuvens carregadas se agrupavam no céu de Jerusalém, como se a própria criação sentisse a gravidade do momento. Jeremias, no centro da praça,
percebia a inquietação que dominava não apenas as fileiras do povo, mas também o seu próprio coração. A revelação que aguardava estava prestes a descer, e ele sabia que sua igreja precisava estar pronta para o desafio que se apresentava. Um murmúrio percorreu a multidão enquanto os curiosos se aproximavam. Havia um clamor profundo por respostas, e Jeremias sabia que as próximas palavras que seriam pronunciadas carregariam um peso eterno. Ele respirou profundamente, sentindo a presença do Senhor ao seu redor, e declarou: assim diz o Senhor dos Exércitos, o tempo de julgamento é iminente, uma prova virá sobre o meu povo e aqueles que se afastaram de mim serão chamados a prestar contas. O eco de suas palavras ressoou como um trovão entre aqueles que o ouviam. Pashur, que ainda se encontrava à frente, exigiu uma resposta, desejando desacreditar a mensagem do profeta. Como pode ser? Ele gritou, as veias de seu pescoço salientes. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não nos deixaremos intimidar por profecias de desgraça. Neste momento fervoroso, Jeremias sentiu a urgência de trazer à luz a verdadeira natureza do Deus que adoravam. Ele se voltou para a multidão, agora mais aglomerada. O Senhor é justo e seus juízos são verdadeiros, mas o amor é seu fundamento. Em meio ao juízo, ele prepara um caminho e a nova aliança não é apenas uma promessa de libertação, é um convite à transformação. O Senhor diz que não mais se ensinará a seus semelhantes, porque todos terão seu temor enraizado em seus corações. Enquanto falava, Jeremias viu os olhares se fixarem em seu rosto. A realidade das palavras do profeta revelava a profundidade do pecado e a necessidade de redenção. Ele podia sentir a luta interna de cada um, na batalha entre arrepender-se ou permanecer em sua obstinação. Havia dor e alegria misturadas nesse momento, porque a verdade trazia tanto desconforto quanto esperança. Um ancião que se aproximou, com a pele enrugada e olhos que carregavam a sabedoria dos anos, levantou a voz. Profeta, se o juízo é bem-vindo, o que devemos fazer? O Senhor ainda não se afastou de nós completamente? Não existe um remédio para nossas feridas? Ah, como é a dor do povo que peça contra seu Criador, exclamou Jeremias, sentindo a compaixão irradiar de seu ser. Mas assim diz o Senhor, voltem-se a mim, e eu me voltarei a vocês. Zacarias 1:03. Há uma esperança que não se extinguirá, mesmo em meio à tempestade. Será através do arrependimento genuíno que encontrarão o perdão e a restauração. A nova aliança trará um coração novo, e o Espírito do Senhor habitará entre vocês. A voz do profeta carregava um peso profético, e o clamor do povo começou a se erguer. Havia um desejo de mudança, um anseio pela presença do Altíssimo. Contudo, Jeremias sentia que um desafio ainda mais profundo se infiltrava na atmosfera. A resistência de alguns, a dúvida e a confusão ainda pairavam sobre as cabeças de muitos. Com um gesto firme, ele clamou ao Senhor interiormente, ó Deus, como posso guiá-los quando estão tão perdidos? E o Senhor lhe respondeu mais uma vez, vem um dia em que farei com que seus olhos sejam abertos e seus corações enxerguem. O mesmo corredor de dor abrirá espaço para a voz da salvação. Prepare-os, Jeremias. Uma visitação virá que mudará suas vidas para sempre. O profeta então exclamou, escutem o que o Senhor nos diz. O dia do Senhor está próximo, e neste dia, o sacrifício perfeito, que tira o pecado do mundo, será revelado. Ele é a nova aliança. Não se endureçam, mas abram seus corações, pois aqueles que crerem e se voltarem para ele viverão e não morrerão. Querendo essas palavras de vida, Jeremias sentiu uma onda de esperança emergir nas almas afligidas à sua frente. Porém, em seu espírito, uma profunda inquietude o assaltava, e o plano do Senhor ainda se desdobrava diante dele, revelando que essa era apenas a primeira de muitas provações. Estava prestes a aprender que a verdadeira rendição ao Senhor viria não apenas de promessas, mas da entrega de um coração transformado. Então, como uma sombra nos tempos antigos, uma pressão estava se aproximando, prelúdio do grande acontecimento que mudaria não só Jerusalém, mas todo o mundo. O que seria essa visitação que alteraria o veredito da história? Estava prestes a ficar claro para Jeremias, e poderia também ser para o povo, se eles permitissem. As bocas que proclamavam vitória ainda teriam que reconhecer que o sacrifício seria o verdadeiro caminho de salvação.
As sombras do crepúsculo começaram a se adensar sobre Jerusalém, enquanto os habitantes da cidade respiravam a expectativa intensa que pairava no ar. Jeremias, ainda em pé na praça, observou a multidão com um olhar cheio de compaixão e temor. As faces dos homens e mulheres que o cercavam transmitiam uma tempestade de emoções, dúvida, temor, mas também uma centelha de esperança, que começava a brotar em meio à dor. O profeta sentiu seu coração pulsar ao compreender a profundidade da resistência que muitos enfrentavam. Ah, Senhor, murmurou em seu íntimo, como posso guiá-los, se a presença do teu Espírito ainda não os tocou? Ele levantou os olhos para o céu, buscando um sinal de que a intervenção divina estava próxima. Assim que o fez, uma brisa suave soprou entre os presentes, como um sussurro celestial que trazia consigo um prenúncio de manifestação. Naquele momento, uma mulher se destacou da multidão. Era Raquel, uma viúva do povo, a quem a vida havia privado de tudo. Havia anos ela buscava consolo, mas suas esperanças mantinham-se em ruínas. Com determinação, ela se fez caminho entre os rostos apáticos, seus olhos marejados de lágrimas, e ergueu a voz: Profeta, se o Senhor é justo e seus juízos são verdadeiros, então por que aos inocentes é imposto tanto peso? Eu clamo a ele, mas as minhas súplicas parecem não ser ouvidas. A multidão silenciou-se à espera da resposta de Jeremias. Ele viu no rosto da mulher o próprio desespero do povo. Ele não poderia ignorar seu clamor. Raquel, começou ele, com uma voz carregada de ternura, o Senhor dos Exércitos se move em amor, mesmo nas trevas. Há um propósito em cada lágrima e, em breve, as promessas de Deus serão reveladas. Ele não se esqueceu de você. Os olhos de Raquel brilharam com uma fração de esperança, mas logo se ofuscaram com a realidade amarga. Como esperar pelo Senhor quando a dor é constante e o desespero é a única companhia que conheço? Jeremias tomou uma respiração profunda e se permitiu ser guiado pelo Espírito. O que você chama de desespero, o Senhor pode transformar em força. Em sua palavra, ele diz: por isso, não desanimemos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia a dia. 2 Coríntios 4:16. Ao proferir essas palavras, uma paz inefável começou a envolver a praça. Finalmente, a nuvem que antes trazia o peso do temor agora pulsava com uma luz suave, e um murmúrio de esperança começou a emergir. Jeremias continuou: assim como a noite parece eterna, a manhã sempre traz a luz. As promessas do Senhor são fiéis e verdadeiras. Ele está preparando um tempo de libertação, um dia em que o lamento se transformará em canto. Enquanto falava, ele passou a mão pelo coração da multidão, despertando a comunhão com o Criador que ali estava presente. O eco das palavras de Jeremias ressoava nas almas inquietas. A convicção de que um milagre estava por vir agora fungava na atmosfera. O próprio céu parecia ter se tornado testemunha da crescente fé que florescia no vai e vem das vozes ansiosas. Mas como saberemos quando este dia chegará? Um jovem questionou, sua voz tremendo de esperança e dúvida. Assim diz o Senhor, respondeu Jeremias, sentindo uma nova urgência em sua alma: um sinal será dado. O filho da promessa, aquele que virá para restaurar e redimir, será reconhecido pelo seu amor imenso, que não conhece limite, e pela dor que ele suportará por cada um de vocês. Não se deixem levar pelo desânimo, pois a nova aliança se aproxima. Nesse momento, como se um universo se alinhasse, o céu começou a clarear, e uma presença gloriosa parecia descer sobre eles. Jeremias percebeu que algo excepcional estava para acontecer, algo que sempre aguardara e que invocava a própria essência da esperança, a chegada de um Messias. Os olhares se entrelaçaram enquanto cada coração esperava o conteúdo do futuro. No fundo, Jeremias sentia que a visitação divina se aproximava, e que em breve, a terrível agonia que o povo vivenciava seria consumida pela luz da salvação. Porém, em meio à expectativa, uma sombra de mistério permanecia, e a pergunta pairava no ar, sufocante e sedutora: que sacrifício o Senhor prepararia para remir seu povo? Qual seria o preço que seria pago? Jeremias sabia que a resposta estava mais próxima do que nunca, e que o plano soberano de Deus se desdobrava sob seus olhos, aguardando o momento certo de ser revelado a toda Jerusalém. Enquanto as últimas luzes do dia se dissipavam, Jeremias permaneceu em meio à multidão, sentindo a tensão vibrar no ar.
O ambiente carregava um ar de expectativa, como um povo à beira de um precipício, aguardando o passo de um novo dia. Ele podia ver as almas aflitas que se apertavam umas contra as outras, buscando refúgio nas promessas do Senhor. O profeta, com a palavra ardendo em seu espírito, olhou mais uma vez para o céu, onde estrelas começavam a cintilar. Meu povo, disse ele com uma voz firme, não temais, pois o Senhor já designou um caminho através da escuridão. Em breve, ele aparecerá em glória e poder. Ao pronunciar essas palavras, uma onda de esperança pareceu fluir entre as fileiras do povo, reacendendo a fé que por tantos anos havia vacilado. Todavia, uma sombra se abatia sobre o coração de Jeremias. Ele sabia que a vinda do Messias não seria apenas um desfile triunfal, haveria dor e sacrifício. Ó Senhor, que os corações estejam preparados, ele sussurrou, para que reconheçam o teu enviado mesmo nas durezas que ainda hão de vir. Justamente então, o tumulto da multidão tornou-se mais evidente, e uma mulher de semblante inquieto se acercou. Era Miriam, uma mulher respeitada em Jerusalém, conhecida pela sua sabedoria e discernimento. Com coragem, ela falou, profeta, as dúvidas me consomem. Como podemos ter certeza de que a libertação está à porta, quando nosso sofrimento parece tão imenso? Assim diz o Senhor, respondeu Jeremias com firmeza, seu coração pulsando com a certeza divina. A libertação pode não vir da maneira que esperamos, mas virá. Ele diz, eis que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, Jeremias 31:31. Preparem-se para o que está por vir, mesmo que desafie o entendimento humano. As palavras de Jeremias penetraram nas mentes e corações da multidão, mas a incerteza ainda pairava no ar. Então, uma voz jovem, temerosa de ser ignorada, fez-se ouvir, mas, profeta, e se o que está por vir for mais do que podemos suportar? E se o sacrifício for nosso? Seja qual for o preço, respondeu Jeremias, Deus não abandonará os seus. Ele transforma a morte em vida. Lembrem-se de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 35. O amor do Senhor nos sustenta e nos conduz, mesmo na tempestade. Nesse momento, o céu, antes claro, escureceu e uma poderosa tempestade se formou sobre Jerusalém. O vento uivava como um lamento antigo, e os primeiros sinais de chuva começaram a despencar sobre a cidade. A multidão se encolheu sob as intempéries, mas Jeremias sabia que dentro daquela tempestade havia uma mensagem. Não se aflija, Jerusalém, bradou ele, seu tom desafiador ecoando. Assim como as nuvens podem se escurecer, espera-se o nascer do sol. O Senhor, em sua sabedoria, usará até estas águas para purificar e trazer renovação. Então, como que respondendo ao clamor de Jeremias, relâmpagos cortaram o céu, delineando figuras que pareciam dançar entre as nuvens carregadas. A multidão ponderou em silêncio, muitos com os olhos fixos nas alturas, aguardando um sinal. E neste clima de expectativa mística, uma voz interna invadiu a mente de Jeremias, aquele a quem vocês esperam não virá apenas como um libertador, mas como um servo sofredor. Suas lutas e agonia revelarão a verdadeira natureza de meu reino. Com essa revelação, uma nova compreensão fez morada em seu coração. Enquanto a tempestade se intensificava, o povo começou a murmurar e a discutir. As vozes se entrelaçavam, numa sinfonia de temor e maravilha. Seria aquele o momento de transformação? Ou o início de um desespero maior? A perturbação da tempestade refletia o tumulto do espírito humano, a luta entre fé e dúvida. Jeremias, ao olhar para as feições angustiadas ao seu redor, concluiu com clareza. Preparem-se! O dia da revelação se aproxima. E será um dia que ressoará na eternidade. Abaixo desta tempestade, uma nova esperança está sendo forjada. Mas vocês devem estar prontos para o que vier. Enquanto o vento rugia e a chuva caía com força, o profundo silêncio de Deus envolveu a cidade, trazendo em seu seio a promessa de algo grandioso e no fundo, a incerteza do caminho que ainda estava por se revelar. O que se desenrolaria a seguir? A resposta permanecia um mistério, como as nuvens pesadas que encobriam o céu. O plano soberano de Deus estava prestes a se manifestar. Em meio ao caos, a doce esperança aguardava sua hora para brilhar. Uma pergunta pairava no ar: qual seria o sacrifício que traria a redenção?
A tempestade que rodeava Jerusalém parecia refletir as agitações no coração dos habitantes, enquanto as gotas de chuva transformavam o chão em um símbolo de purificação. Jeremias, ainda de pé no centro da praça, sentia um peso crescente em sua alma. O chamamento do Senhor reverberava em seu espírito, como um sino que anunciava a urgência da verdade a ser revelada. Assim diz o Senhor, ele declarou com a voz ressoando entre as nuvens. Não temais diante da tempestade, pois um novo amanhecer se aproxima, e com ele, a realização das promessas. A dor que senti será transformada em um testemunho de fé. A multidão, encharcada e tremendo sob a fúria da natureza, olhava para Jeremias com um misto de temor e esperança. Aqueles que vinham antes com corações endurecidos agora permitiam que a mensagem penetrasse, ecoando nos recessos de suas almas. Mas ainda havia aqueles que se mantinham inteiramente céticos. Entre eles, Pachur se destacava, seus olhos fixos no profeta, seu espírito repleto de indignação. Este homem diz que haverá esperança, gritou Pachur, erguendo a voz sobre os ventos. Mas qual esperança pode haver quando estamos cercados por inimigos? Lutar é o que devemos fazer. A multidão começou a se agitar, dividida entre as promessas do profeta e os clamores do líder cujas palavras ressonavam com a urgência de uma batalha iminente. Com firmeza, Jeremias respondeu, a esperança do Senhor não é como a nossa. É uma esperança que se manifesta na fraqueza, que traz a verdadeira restauração através do arrependimento e da entrega. Se voltardes para ele com sinceridade, ele será convosco e nunca vos abandonará. A tensão pairava no ar. A visão de um futuro brilhante começava a acender entre os corações ressequidos, mas os corações duros ainda defendiam o que conheciam. Jeremias sabia que a luta espiritual estava longe de terminar, mesmo em meio a um vislumbre de esperança, ainda havia uma resistência substancial contra a verdade. Enquanto isso, uma nuvem negra sobre o templo pairava como um lembrete da presença de Deus, preparando o cenário para uma comunhão mais profunda. Jeremias sentiu isso. Em breve, continuou ele com fervor, um sinal será dado, e aquele que virá trará um sacrifício que não apenas cobrirá os pecados, mas os removerá para sempre. A multidão murmurou em expectativa, cada um esperando pela resposta da angustiante pergunta: qual seria esse sacrifício? Ele será um servo sofredor, respondeu Jeremias, sentindo a revelação ardente em seu ser. Aquilo que será exigido não será uma simples oblação, mas sim a entrega do próprio Filho de Deus, aquele que trará libertação não de maneira convencional, mas pela força do amor imensurável e pela dor sacrificial. Assim, diz o Senhor, eu farei uma nova aliança com o meu povo, e colocarei minha lei em seus corações, não precisareis mais ensinar a ninguém, pois todos me conhecerão. Jeremias 31:33. Esse alicerce de verdade começou a curar as feridas do povo, e a tempestade, que antes simbolizava uma condenação, agora começava a ser vista como uma preparação. Um homem do povo, com lágrimas nos olhos, levantou a mão. Profeta, ele chamou, seu olhar transparecendo a esperança. Quando este dia chegará, e como estaremos prontos para a transformação? Preparai os vossos corações, respondeu Jeremias. Arrependei-vos e buscai a face do Senhor. Nesse dia, ele limpará seu caminho e trará a verdadeira paz. O Senhor está perto, e a sua compaixão é a resposta à sua dor. Enquanto sua voz ecoava, relâmpagos cruzavam o céu, e os trovões promoviam uma sinfonia poderosa que se unia àquelas palavras proféticas. Uma presença sobrenatural parecia cobrir o lugar, e Jeremias percebeu que o céu se abria, trazendo consigo uma expectativa divina. Mas enquanto o povo começava a sentir essa realidade gloriosa, uma sensação de pressentimento inundou o coração de Jeremias. Ele sabia que não somente a transformação e a luz estavam à porta, mas também desafios iminentes. Este caminho não será fácil. O futuro que se aproxima está pontuado com escolhas difíceis e resistência. Ele declarou com autoridade. Estai prontos, pois o Senhor está preparando o coração de um remanescente que permanecerá firme até o fim. Assim, entre relâmpagos e mais promessas, ele sentiu que a batalha por corações e almas estava em acirramento e que, antes das grandes e gloriosas revelações, haveria uma tempestade que testaria a fé de todos. Perseverai, ele exclamou. Virá um novo dia,
E o milagre da libertação dará à luz através do sacrifício que redimirá não apenas Israel, mas a toda a humanidade. A atmosfera estava carregada de pura expectativa, e a pergunta que pairava no ar agora ressoava com vigor: qual sacrifício o Senhor proporcionaria, e a que custo? Jeremias sabia que o plano soberano de Deus estava em curso, e que a completude de sua promessa estava prestes a ser revelada em toda a sua glória, enquanto a nação aguardava grande e misteriosa intervenção divina.